Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. É sempre uma alegria, um prazer muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa abençoada, nessa casa iluminada, para mais uma noite de estudo. Esse estudo tão maravilhoso. Quero também aqui saudar os nossos amigos internautas, né, já que o nosso estudo aqui ele é filmado e gravado e disponibilizado no nosso site, o que tem aqui milhares e milhares já de visualizações e que tem ajudado muitas pessoas, inclusive de fora do nosso país. Então, nos deixa muito felizes esse estudo. Muito bem, meus queridos. É importante ressaltar, né, mais uma vez, o nosso estudo é de perguntas e respostas. O tema é livre. Façam a pergunta que vocês quiserem por escrito. Os nossos voluntários estão nas laterais para que vocês possam estar fazendo as suas questões e nós tentaremos aqui responder. Vamos começar com o nosso companheiro Ives, depois Tiago, e vamos tentar responder todas as perguntas. Um bom estudo para todos nós. Boa noite, pessoal. É bom estar aqui novamente. A pergunta que nos chega, na verdade, são três, né? 3 perguntas e uma só. Vou tentar responder bem rápido aqui. Quando Mateus, capítulo 23, 24 e 25, diz: quando vieres perante ao altar, trazeres a tua oferenda, e ali lembrares que tens alguma coisa contra o teu irmão, volta, reconcilia primeiro com ele, depois venha e traga a tua oferta. Esse volta quer dizer reencarnar? Não. Esse volta quer dizer atitude imediata antes da gente se colocar em uma posição de oração. Porque se, por exemplo, eu estou orando a Deus, pedindo perdão por alguma falha cometida por mim, e eu não perdoei um irmão que caminha comigo, como que Deus vai encontrar, como que a espiritualidade vai encontrar no meu coração respaldo para uma atuação positiva? É uma contradição no meu próprio ato de orar. Então, quando ele fala volta e reconcilia-te depressa, se eu não me engano, essa passagem diz, com teu irmão, enquanto estás a caminho, quer dizer para que você tenha uma atitude coerente diante da oração, a fim de que a espiritualidade possa melhor atender os seus pedidos. Então, esse retorno não quer dizer retorno no sentido de reencarnação, porque se a gente for deixar para a reencarnação futura aquilo que a gente pode fazer hoje, fica uma situação muito pior. É postergar para amanhã aquilo que cabe a mim fazer hoje. Então, esse ato é um ato imediato, quando a gente vai se colocar em posição de oração. O Chico Xavier tem uma história rapidinha da vida dele, que quando ele estava muito envolvido nas atividades do Grupo Espírita da Prece e da Comunhão Espírita Cristã ali na cidade de Uberaba, ele viu um cachorrinho na porta da casa dele. Ele sempre, quando chegava em casa das suas atividades, via um cachorrinho abandonado na porta da casa dele. E o cachorro estava muito doente, toda vez que ele entrava, ele via aquele cachorro, e um certo dia ele se compadeceu por aquele animal, pegou ele, começou a tratar dele, levou no veterinário, desenvolveu um zelo muito grande por aquele animal. Só que ele tinha uma vizinha que, muito preocupada com as atividades do Chico, que já eram inúmeras e que ocupavam muito tempo da sua existência, né, das suas horas, ela falou assim: nossa, mas o Chico perde tanto tempo com esse cachorro, tratando desse cachorro, enquanto ele podia estar fazendo coisa muito mais importante. Eu vou ajudar o Chico nessa situação. Aí ela pegou e matou o cachorro, né? Isso para ajudar. Falou assim: eu vou ajudar o Chico. Pegou e jogou veneno para o cachorro. E o Chico, através dos canais da mediunidade, né, logo soube que foi a vizinha ali que tinha matado seu cão. E ele começou a sentir uma certa mágoa com aquilo. Ele não trabalhou bem os sentimentos da vizinha ter envenenado seu cachorro. E aquilo permaneceu com ele durante muito tempo. Durante algum tempo, aliás. E aí Emmanuel chegou para ele em um determinado momento e falou assim: olha, Chico, já está na hora de você começar a trabalhar esses sentimentos aí, que a gente está percebendo uma nuvem obscura em torno do seu coração,
que está atrapalhando a comunicação do plano espiritual através da mediunidade. Aí o Chico, com aquela dificuldade toda de trabalhar aquele sentimento, falou assim, mas como é que eu faço? Ele falou assim, olha, você pega, descobre o que ela está querendo ganhar de presente. Você vai comprar e você vai presentear ela. E aí ele descobriu que a mulher era costureira, só que ela não tinha máquina de costura. E aí ele foi com dificuldade financeira, comprou a máquina lá em várias prestações, foi lá e presenteou a mulher. Quando ele presenteou a mulher se sentiu tão grata, tão satisfeita e ao mesmo tempo tão envergonhada com aquela atitude dele, que as vibrações que ela emanou dissipou aquela nuvem que estava atrapalhando a comunicação da mediunidade com o Chico. Então, vejamos nós que para o contato com o plano espiritual, quando a gente tem alguma pendência no campo dos sentimentos, na questão do perdão principalmente, se torna mais difícil o contato, seja através da mediunidade, seja através da oração. E essa aqui, e a segunda pergunta já entra nisso que a gente está falando, só perdoa realmente quem esquece a ofensa? Sim, e qual que é a melhor maneira da gente esquecer a ofensa? É pagando o mal com o bem. Porque aí, nesse exercício, a gente vai criando mecanismos de saúde mental que vão jogando na lixeira do nosso inconsciente aquela atitude negativa que me deixou uma marca a princípio. Né? Então, pela atitude no bem, a gente vai fazendo esse exercício de esquecimento, porque o esquecimento ele é muito importante. Porque muitas pessoas falam assim, eu perdoei e tal, mas eu não quero nem ver perto. Quer dizer, será que perdoa? Ou seja, a pessoa fala que perdoou, mas toda vez que se lembra, se revolta. É por isso que Emmanuel nos coloca que perdão é esquecimento. Perdão é esquecimento. É mesmo quando você se lembrar do ato, aquilo não te fazer nenhum mal, não te reviver ali nenhum sentimento negativo. E a terceira pergunta, para a gente poder estar encerrando aqui, em uma epístola de São Paulo, diz mais ou menos assim: apesar do homem exterior deteriorar sempre, porém, o homem interior renova-se continuamente. Pode nos explicar? Isso aqui quer dizer o seguinte, no meu entender aqui, lógico, que esse deteriorar significa que por mais que a gente esteja entregue a viciações, a falhas, em que aparentemente eu estou apresentando uma involução, uma regressão aí, né? A minha essência divina, ela continua ali a evoluir. Os imperativos da evolução, eles não deixam de acontecer. Isso aqui vem nos falar muito de uma afirmação que tem no Livro dos Espíritos, que nos fala que a marcha dos espíritos é progressiva e nunca retrógrada. Então, por mais que a gente ache que alguém está piorando, ele está se desenvolvendo sim, seja no aspecto moral e, quando não, no aspecto intelectual, ou seja, desenvolvendo essas duas asas da evolução espiritual. Né? Então, por mais que se deteriore, né, a essência divina, aquilo que permanece em nós, como o grande depósito da criação na criatura, permanece puro, permanece ativo e a se desenvolver sempre. Pessoal, boa noite. Alegria para a gente estar aqui de volta. Vamos lá. Segundo o que ouvimos aqui e absorvemos, Deus é eterno e nós somos imortais. Mas qual a diferença entre eterno e imortal? É que parecem semelhantes os significados, mas não me considerem ignorante. Por favor, não me sinto assim. Mas é que realmente me intriga essas duas palavras. Confesso já ter tido a chance de perguntar-lhes, mas esperei o momento certo. Obrigado. Nós que agradecemos. Tá? A pessoa assina. Basicamente, eterno e imortal. Eterno é aquilo que não foi criado. Eterno sempre existiu. Não foi criado e não tem fim. Ponto. Para a gente entender isso, é de uma dificuldade enorme. Né? Como é que algo que nós sempre manipulamos aqui, que tudo tem um início, um meio e um fim, como é que a gente vai entender que algo nunca teve um início, sempre existiu? Né? Até porque Deus, a palavra Deus, quando você vai remontando a etimologia, significa o total presente, né? Aquilo que é. Deus é aquilo que é, ou seja, ele sempre é.
É um presente constante, sempre é. Né? O nosso universo aí, eles estipulam que ele foi criado há 15 bilhões de anos atrás. Isso para a gente já é um absurdo. Mas se a gente acha que Deus foi criado junto com o nosso universo há 15 bilhões de anos atrás, nós estamos completamente enganados. Né? Porque ele não foi criado. Se ele tivesse sido criado, alguém o teria que o criar. Então é por isso que Deus é. Isso é eternidade. Nós, espíritos, nós somos imortais, nós não somos eternos. Por quê? Porque quando você vai olhar as diferenças, contrário de morte não é vida, contrário de morte é nascimento. Por que nós somos imortais? Porque nós tivemos um nascimento. Aqui eu não estou falando de nascimento físico, não, nascimento como espírito mesmo, o germe espiritual, o princípio espiritual que vem evoluindo. Então, basicamente, é simples. Imortal é aquilo que teve um início, mas não teve um fim. Né? A Sandy, né, como diz a Sandy, naquele arrebatamento filosófico existencial dela, né, porque imortal não morre no final. Né, é de uma inteligência enorme essa letra. Mas é óbvio. Então, imortal não morre, mas teve um nascimento, teve um início. Somos nós, espíritos. Deus é eterno porque ele nunca existiu, ninguém o fez. Né? Nunca existiu no sentido de ninguém o ter criado. Ele é. Sempre no presente, sempre é. Aí ela diz aqui, só uma observação interessante, né? Que parece semelhantes os significados, não me considerem ignorante, por favor, não me sinto assim. Eu só faço uma observação nisso aqui. Se sinta ignorante, né? Se sinta ignorante. Por que Sócrates foi considerado como o mais sábio? Porque ele se julgava ignorante. O Ives vai fazer uma palestra aqui hoje, né, que tenho certeza que todos aqui vão ver e vão gostar, porque a fala dele, né, vocês já perceberam, é uma fala tranquila e boa para a gente entender isso, e vai falar da humildade. Né? Humilde é aquele que se acha ignorante, ou seja, o ignorante é aquele que não se fecha para o conhecimento. O camarada fala assim, não, eu não sou mais ignorante, e pronto, acabou, ele está acabado, ele é um ser que acabou. Ele se fechou para o conhecimento, não precisa de aprender mais nada com o outro. Então, Sócrates sempre repetia, né? Só sei que nada sei, se julgava ignorante. É lógico que é esse que está sempre aberto para receber novas coisas. Então, não preocupa, não pode se sentir ignorante. Né? Nós aqui nos sentimos ignorantes e é assim que a gente vai aprendendo. Muito bem, meus queridos. A pergunta que nos chega é a seguinte. Meu amor faleceu em 6 de maio de 2014. Eu não pude vê-lo. Eu estava em São Paulo e ele nos Estados Unidos. Estou abalada. Ele se foi mesmo? Peço toda noite que ele venha me buscar, pois estou muito triste. Penso em suicidar para poder vê-lo. Olha só, meus queridos. Não só para essa nossa irmã, mas também para todos nós. É claro que existe ainda entre nós um sentimento muito grande de perda. Porque nós, no nosso ainda egoísmo, né, nós nos sentimos ainda de posse das coisas e principalmente das pessoas. Por isso que normalmente a gente fala assim, né? O meu marido, a minha esposa, o meu filho, né, o meu pai, a minha mãe. E não é assim. Não são nossos. Estão conosco nessa caminhada. Né? O filho ele está, meu filho, eu estou como tutor dele, eu estou como pai dele, não é? Mas a saudade é claro que fica. E que bom que fica mesmo, não é? Quando a pessoa desencarna, que bom que a gente sente saudade daquela pessoa que separou-se de nós, mesmo que momentaneamente. Nós espíritas temos essa consciência já assim, não é? Mas já pensou uma pessoa que do seu convívio, o seu marido, a sua esposa, que desencarna assim, já foi tarde, né? Deus me livre, não é? Eu quero, quando eu for embora, que alguém sinta saudade de mim, não é? Claro que eu quero. Significa que você foi uma pessoa querida, não é? Já pensou aquela pessoa lá, que está lá no velório, está lá dentro do caixão, e as pessoas falam assim, graças a Deus, né, meu filho? Pelo amor de Deus, demorou, né? Aí, infelizmente, eu já ouvi várias vezes isso, não é? Já pensou o coitado daquele espírito que não se fez merecedor do carinho e da confiança das pessoas? Então, o sentimento de saudade é natural e é gostoso. Mas a saudade, não a saudade egoísta, de querer que a pessoa fique perto de você o resto da eternidade, não é assim que funciona. Todos nós temos um tempo aqui no plano físico. Uns vão retornar ao plano espiritual mais cedo, outros mais tarde, né? Mas cada um, né, vai ter que passar por isso sim.
Tem até, eu gostaria de sugerir para a pessoa que fez a pergunta e também para todos nós, recentemente nós fizemos aqui uma palestra, né, está no site aqui do centro, www.jesusnazaré.com.br, e a palestra é intitulada Velório na Hora do Adeus. Então a gente retrata também essas situações, o que acontece na hora do velório, o que acontece na hora do enterro, o que acontece depois do enterro, não é? E tem também, eu gostaria de sugerir a leitura aqui para todos vocês, de 3 livros muito importantes que muito nos auxiliaria nesse momento. O primeiro chama Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. O outro chama A Morte na Visão do Espiritismo. E um que se chama Perda de Entes Queridos, de Armando Falcone, né? Um livro fantástico. E ficar chamando a pessoa que já desencarnou para perto de nós, você só traz perturbação. A gente retrata isso lá também na palestra que nós fizemos aqui. Então o espírito fica muitas vezes perturbado, porque há uma ligação muito forte. Pensamento é tudo, meus queridos. Pensamento é matéria. E você se liga à entidade. Eu não, pelo amor de Deus, né? Por que você foi morrer? Por que você foi morrer? Né? Agora, olha a minha vida, como é que está aqui agora. Olha o sufoco que eu estou passando com os nossos filhos. E o coitado lá desesperado, né? Porque não pode fazer nada. E às vezes a pessoa está passando uma situação difícil, ou às vezes ele deixou umas situações ali inacabadas, mal resolvidas, né? E aquilo gera um transtorno muito grande aqui no plano físico para aquela família, e ele já está perturbado no plano espiritual, e às vezes a esposa ou o ente querido aqui, né, fica ainda jogando mais dardos ali naquele coitado, né? O que nós temos que fazer? É oração. Mas e se eu suicidar, eu vou encontrar com ele? Claro que não. Né? Já nos ensina lá no Livro dos Espíritos, e também um livro muito importante que eu gostaria de sugerir para vocês, que é o livro O Consolador, do nosso querido e saudoso Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que também é um livro de perguntas e respostas, que lá nos retrata, né? Se a pessoa suicidar, né? Ela vai reencontrar com o ente querido? Não, muito diverso disso será, porque mais distante dele estará. Além, né, lá nos ensina os Espíritos, né, além de não atingir o objetivo, além disso, né, um sofrimento terrível vai ficar ali junto com aquela entidade ali, né, ela vai passar um sofrimento muito grande. E vai demorar ali, às vezes, sei lá quantos anos ou séculos, às vezes, aí, para poder reencontrar com aqueles espíritos, porque vai estar em regiões extremamente dolorosas. Então, jamais o suicídio, para qualquer coisa, não só com relação à questão aí dessa suposta perda de entes queridos, mas para qualquer coisa, o suicídio jamais será uma válvula de escape, jamais será uma opção. O sofrimento é inimaginável, e eu não tenho palavras aqui para descrever o que é o sofrimento de um suicida, porque eu não conheço uma palavra no nosso vocabulário que possa discriminar aqui, que possa definir o que é um sofrimento de um suicida. Então, para a nossa irmã que fez essa pergunta, esse não é o caminho. O caminho é a resignação, o caminho é a fé, é a oração, é a certeza no porvir, na imortalidade da alma. Ele se foi para um outro plano, não é? Está lá, continua a mesma coisa, não muda absolutamente nada, continua os mesmos laços de afetividade. A pessoa tem que continuar o seu projeto aqui evolutivo, se preparar para que quando retornar ao plano espiritual, poder reprogramar uma nova existência, né? É com resignação, é com fé em Deus que a gente vai suportar passar por esses momentos difíceis na nossa vida. Difíceis, mas necessários para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Sinto-me uma pessoa observadora, intuitiva. Isso explicaria o odor forte de tabaco que inúmeras vezes sinto de madrugada, estando eu em meu quarto e sem ter nenhum fumante na casa. O cheiro do fumo já me sufocou. Alguém mais já relatou algo assim? Obrigado. Bom, aqui, primeiro você tem que perceber se esse cheiro de cigarro não está vindo do vizinho, né? Porque, por exemplo, eu moro em apartamento e eu moro no primeiro andar. De vez em quando bate um cheiro de cigarro muito forte lá, né? Que é do vizinho, né? Mas, brincadeira à parte, a gente percebe, sim, através da mediunidade, as impressões que o espírito, que caracteriza o espírito que chega e que se aproxima de nós,
né? Então, se é um espírito com viciações, a gente vai sentir aquelas impressões deletérias, né? A gente vai sentir aquilo que o espírito traz em termos energéticos, porque a mediunidade, ela é uma, vamos dizer assim, ela é uma comunicação de energia também, é uma comunicação mental, mas também é uma comunicação energética, né? E dependendo da energia do espírito, dependendo do apego que esse espírito tem a determinadas práticas, né, a gente vai sentir, né, aquelas impressões. Chico Xavier relata que quando o espírito Sheila se aproximava para uma comunicação, ele sentia rosas, perfume de rosas no ar. Ou seja, os espíritos trazem consigo, né, aquilo que faz parte da sua alma, aquilo que faz parte do seu mundo interior. Então, se é um espírito aqui que traz cheiro de cigarro, isso representa uma certa dificuldade, um certo apego a determinada viciação, e que te leva também a considerar a importância de você estar orando por esse espírito, a fim de que você possa, através da mente, estabelecer um contato positivo, né, de esclarecimento, né, porque você já tem noção disso. Então, agora, o que cabe a você é pedir a espiritualidade, a fim de que, né, aquilo ali não te faça mal, porque a mediunidade, ela não pode nos fazer mal, né? Quando a gente vê que existe uma pessoa sofrendo através da mediunidade, não é a mediunidade que é uma coisa ruim, é o médium que ele precisa se ajustar a fim de que aquele recurso, de que aquela antena de perceber o mundo sensível, ela possa se sintonizar de acordo com as boas energias, de acordo com uma boa sintonia. Então é necessário com que nesse momento você busque a elevação dos sentimentos, né, uma sintonia elevada, a fim de que você se desvincule com aquelas energias que por hora te fazem mal e que você, por sua vez, possa até socorrer esse irmão que não deve estar se aproximando de você por acaso. Deve ter alguma motivação, você deve ter algum recurso para poder estar socorrendo, né? Então, busque a oração, busque a elevação dos sentimentos para que você possa melhor auxiliá-lo. Psiquiatras afirmam que meu cérebro não registrou o desencarne da minha mãe, como uma forma de defesa. E realmente chego a esquecer. Dói muito quando penso. Por mais que peço a Deus, não consigo aceitar. O que mais posso fazer? Como posso ser ajudada? Sequer acredito que ela desencarnou. Só de pensar, desespero. Veja bem, o que a gente pode fazer é solidarizar com você, né? A gente sabe o quanto dói realmente o convívio, você ter um convívio de uma vida inteira, 30, 40, 50 anos com uma pessoa, e de repente essa pessoa, né, não está mais ali, né, do jeito que a gente gostaria que tivesse. Realmente dói, realmente a saudade ela é grande, né? A princípio, o que a gente pode fazer com você é sentar com você num banquinho e chorar também, sabe? Muitas explicações nesse momento, sabe? Racionalizar num momento de dor desse não ajuda muito, não ajuda muito. Às vezes a gente tem que sentar e falar assim, não, vem cá, chora aqui comigo, né? Atribuem uma história a Francisco de Assis, não sei se ela é verdadeira, mas atribuem a ele, né, na ordem lá dele que estava iniciando, né, dos franciscanos, já tinha um pessoal ali que estava começando a segui-lo, daí alguém chegou para ele, do pessoal que estava caminhando com ele, e falou assim, Francisco, eu não consigo fazer jejum, né, jejum de carne, então, eu não dou conta. É muito custoso para mim fazer isso, eu não consigo fazer, eu não consigo passar nesse momento agora, eu estou numa vontade danada de comer um frango, sabe, eu não consigo. O que Francisco de Assis fez? Sentou com ele, foi lá, fez o franguinho e comeu junto com ele. Então, tem horas que não adianta, tem horas que a gente tem que sentar, só abraçar e falar assim, não, vem cá, chora aqui comigo, porque você só vai conseguir passar por esse luto na hora que você dê vazão a essa carga
carga afetiva e carga energética que você ainda está sentindo. Não tem como, né? Não adianta a gente tentar racionalizar muito. É lógico, a pessoa não disse aqui, né, qual é o tempo de desencarne da mãe, mas é lógico que isso durante um tempo é normal. Né? Quando a gente vai ler, por exemplo, Elizabeth Kübler-Ross, né, aquela senhora que trouxe os 5 passos, né? A princípio surgiu como 5 passos da pessoa que está numa doença terminal e como é que ela degusta, né? Como é que ela consegue digerir aquela informação. Mas depois nós utilizamos esses 5 passos também para o luto. Então, dizem, né, que o luto normal, natural, até 2 anos, então até 2 anos de vivência de luto ainda até certo ponto é natural. Depois disso, aí a pessoa já tem que dar uma sacudida e procurar alguma coisa realmente que já está atrapalhando ela. Mas até 2 anos. Então, veja bem, você passar pelas fases, né, primeiro a negação, depois a raiva, a barganha, depois uma leve depressãozinha, né, que é essa aqui, ó, que eu acho, que a pessoa deve estar vivenciando. Porque na depressão é na hora que você começa a introjetar a informação. Na hora que você introjeta a informação, você se vê triste, entre aspas, no buraco, é a hora que você fala assim, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. E é a hora que você vai procurar ajuda. Aí a última é a aceitação. Mas aí você tem que tomar um cuidado danado para você não cair na negação. Porque a aceitação, muita gente fala assim, foi o que o Wilson falou, eu aceito, eu perdoo, mas não quero ver perto. Então eu aceito. Mas, na verdade, é uma negação, que é um esquecimento do fato. Gente, você nunca vai esquecer disso aqui. Né? Você nunca vai esquecer da morte da sua mãe. Lembrar da morte da mãe é até um fato natural. A questão é que você tem que reinterpretar esse fato. Quando você chega numa doutrina espírita e ela te traz o conhecimento da imortalidade da alma, nossa, gente, não tem nada mais confortador do que o conhecimento da imortalidade da alma. 412 livros do Chico Xavier, todos os livros do Divaldo Franco, toda a obra do Kardec, toda a obra da doutrina espírita, o único objetivo é demonstrar a imortalidade da alma. O único objetivo. Então, se você introjetou em você o conhecimento de que sua mãe não morreu, ela só está numa outra dimensão, numa outra instância, mas que ela continua vivendo e o afeto que ela tem por você continua o mesmo, se você conseguir introjetar isso, minha amiga, nossa, sacode a poeira, levanta a cabeça e vamos embora. Tá? Levanta e vamos embora. Porque sua mãe não está morta, ela não está aqui fisicamente, mas ela continua com você. Então, continue estudando, reviva esse momento em você, não negue, tá? Não negue, a negação é o primeiro, porque é a primeira fase, porque é a pior delas. Então, não negue, reviva o momento em você e reinterprete. Na hora que você reinterpretar e só saber que sua mãe mudou de endereço, e que ela continua com você, faz uma prece, eleva um bom pensamento a ela, onde quer que ela esteja, ela vai estar sendo cuidada, você vai estar ajudando ela, né? Ao invés de, às vezes, trazer esse sofrimento para você, né? E de tabela um pouco para ela também. Boa noite. Se porventura você estiver viajando ou não conseguir fazer o evangelho no lar por um outro motivo, qual a forma de proceder junto aos espíritos? É possível explicar-lhes através do pensamento, num momento de reflexão, que não haverá o culto num determinado dia? Boa noite. Por favor, me explique melhor como fazer o culto no lar. Posso fazer sozinha? E se eu quebrar o dia certo? Né? Tá certo. Bom, veja bem. Primeiro eu queria falar um pouquinho para vocês aqui da importância fundamental que é a realização do culto do Evangelho no lar, meus queridos. 100% das orientações dos amigos espirituais dessa casa e em tantas outras aonde eu já participei como voluntário, 100% das orientações estão assim. Além de tantas outras orientações, essa é sempre: implante o culto do Evangelho no lar. Quem aqui faz, continue fazendo. Quem não faz, faça. O culto do Evangelho no lar, meus queridos, é uma bênção, é uma proteção ali no ambiente doméstico, propiciando as energias necessárias para que os bons espíritos estejam ali conosco, auxiliando aqueles que porventura estejam nos acompanhando, né, protegendo o nosso lar, fazendo com que a família que reside naquele lar possa estar mais unida, num único pensamento. Quando você está ali realizando o culto do Evangelho no lar, a luz que emana ali de dentro do seu lar para fora é uma coisa de doido.
nos ensina a espiritualidade, que um lar que está fazendo o culto do Evangelho ali naquele momento, ele atinge os vizinhos também, que são beneficiados. Imagina ali, aí começa a beneficiar ali, né, outros fazendo, o bairro, dali a pouco a cidade, o estado, o país, o planeta. Não é? Se todos fizessem o culto do Evangelho no lar, né, eu que trabalho na reunião mediúnica de desobsessão, estaria desempregado. Né? Essa que é a verdade. Não teria mais o que fazer. Né? Para quê? Vai fazer desobsessão? Como? Todo mundo está evangelizando e está sendo evangelizado. Olha só, o culto do Evangelho no lar é isso. Você ali estuda, né, as energias ali do ambiente, ali, porque está todo mundo com os bons pensamentos, com os pensamentos elevados. A equipe espiritual está ali, aproveitando aqueles momentos para poder orientar espíritos que porventura estejam ali nos acompanhando, para poder levar eles para uma casa espírita, onde vão receber o auxílio. Então, o culto do Evangelho no lar, meus queridos, é fundamental para que nós possamos ser felizes e protegidos. Pode acontecer, né, de eu não fazer naquele dia por algum motivo? Sim, pode acontecer. Né? Se, porventura, nós vamos viajar na semana que vem, nossa, e nós vamos estar viajando exatamente no dia do culto do Evangelho no lar, o que fazer? Avise. Olha, a semana que vem nós não realizaremos o culto no lar aqui no nosso lar. Então faça onde você estiver. Né? O pessoal vai viajar, por exemplo, de férias, né? Vai tirar alguns dias para descansar o corpo físico ali com a família, vai para um hotel ou qualquer lugar. Então, naquele dia, naquele horário, reúne a família e faça o culto. Mas ainda assim pode acontecer um imprevisto que não deu para avisar com uma semana de antecedência? Pode acontecer também. O que fazer? Naquele momento, eleva os seus pensamentos, mentalize o seu lar, faça uma prece, peça que os bons espíritos ali possam ali perdoar por aquela ausência, né? E faz uma oração. Porque vocês podem ter certeza que quando você está fazendo o culto do Evangelho no lar, religiosamente naquele dia, religiosamente naquele horário, uma equipe espiritual estará lá no lar naquele dia, auxiliando. Pode ter certeza absoluta disso. Mas e se eu posso fazer sozinho ou sozinha? Pode. Não é? Ali, quando Jesus falou assim, onde 2 ou mais pessoas estiverem, eu ali estarei. Aí você fala, mas eu estou sozinha. Né? E o seu espírito protetor, né, que está lá junto com você? E o seu obsessor, que está lá junto com você também? Né? Então, no mínimo, tem 3. Né? Não tem jeito de ser só sozinho, não. Está você, o seu espírito protetor de um lado e o seu obsessor do outro lado. Isso se eu estou falando de um obsessor só, né, gente? Normalmente é uma penca, né? Por isso que Jesus falou assim, não, se tiver 2. Né? Por que 2? Porque quando você não tiver mais obsessor, o seu espírito protetor está do seu lado. Então, tem você e ele. Né? Nunca tem menos de 2. Né? No mínimo você e o seu anjo da guarda. Mas normalmente nós temos ali, né, zilhões junto com nós. Tem eu, o meu coitado do espírito protetor, e mais aquele monte ali pegando no meu pé. Né? Mas são os pobres coitados que estão precisando de auxílio. Então o que fazer quando eu estiver sozinho? Faça em voz alta. Faça a sua prece. Né? É claro que quando 2 ou mais pessoas encarnadas, é mais agradável o culto do Evangelho, né? Porque você vai fazer a leitura, você vai discutir o que você leu ali, né? Vocês vão trocar ideias, né? Mas quando está sozinho, né? Imagina ali que você vai estar com uma série de espíritos junto com você. Vou contar um caso rapidinho para vocês verem aqui como que é incrível a presença dos amigos espirituais no nosso lar, no dia do culto do Evangelho. Eu comecei na doutrina espírita lá na Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, em Belo Horizonte. Entidade essa que eu frequento pelo menos uma vez por mês ainda. Né? Quinta-feira agora, depois de amanhã, lá estarei. Né? Uma vez por mês eu vou lá. E tinha uma senhora que ela começou a fazer o tratamento espiritual lá naquela casa. E era uma senhora já idosa, morava sozinha, né? Então foi recomendado para ela, pelos amigos espirituais, trabalhadores daquela casa, né? A leitura de livros, água frutificada, orações, e está lá assim, implante o culto do Evangelho no lar. E essa senhora foi fazendo o culto. E durante meses foi fazendo o culto, durante muito tempo, passou anos fazendo o culto. Então depois ela chegou lá no dia da fraternidade e falou assim para a gente, olha, eu estou cansado de fazer o culto do Evangelho no lar sozinha. Né? E falou para mim assim, eu posso parar?
Porque eu faço sozinho, esse negócio é muito chato, né? Eu abro lá, eu vou lá, arrumo a água. Eu gosto de colocar uma musiquinha baixinha, porque eu gosto, sabe, Sr. Sérgio? Sim, não tem problema. Quem gosta pode colocar, não tem problema nenhum. Põe a aguinha, aí faço uma prece sozinho em voz alta. Faça a leitura em voz alta. Discuto comigo mesmo. Eu entendi que foi isso e tal, naquela simplicidade dela. Depois faço uma prece final e pronto. Esse negócio está muito chato, né? Eu posso parar? Eu falei assim, olha, quem sou eu para falar para a senhora para parar ou continuar? Isso vai da sua consciência, da sua vontade. Eu só posso afirmar uma coisa para a senhora. Sozinha, a senhora não está. Não é? Eu vou pensar. E foi embora. Quando foi na semana seguinte, ela voltou. Né? Deixa eu te contar o que aconteceu. Né? Vou te contar porque, né, eu tenho que te contar o que aconteceu lá em casa essa semana. Né? E eu fui lá e montei a mesa, como eu sempre fiz, né? Abri o evangelho, coloquei água para ser frutificada, fui lá, coloquei o sonzinho, sentei, comecei a ler, não vou mexer com isso aí não. Aí fui lá, fechei o livro, fui lá, desliguei o som. Quando eu voltei, tinha uma criança sentada na mesa, olhando para mim, né? Com a cabeça apoiada na mesa e olhando para mim com uma cara muito triste. Eu falei assim, pode deixar que eu vou fazer assim, minha filha, pode deixar que eu vou fazer, não vou fazer. Não é? Olha o trabalho que a gente dá para a equipe espiritual. A equipe espiritual teve que, ali, né, materializar o espírito de uma criança, inclusive para ser sensível, que se fosse talvez um adulto ali, ficar com medo, né? De uma criança, e até porque também gasta menos ectoplasma, viu, gente? Maneira econômica, né? Imagina, e é verdade mesmo, menos ectoplasma. E materializou a criança para mostrar e provar para ela que o culto que ela estava fazendo estava sendo muito benéfico para muitos espíritos. Que o culto do Evangelho no Lar, meus queridos, é um ponto de luz. Né? Quando fazíamos o culto do Evangelho no Lar na casa de mamãe, né, que aliás foi onde começou tudo e acabou gerando toda essa casa aqui, né? Os espíritos às vezes que, né, eram levados, os amigos espirituais falavam assim, né, para os espíritos sofredores, e que depois eles falavam com a gente, como é que você chegou aqui, meu amigo? Né? E se você, eles falavam para mim naquela luz, está vendo aquela luz azul lá? É para mim nessa direção. É uma luz, como se fosse assim um holofote enorme. Ali são pontos de apoio para a equipe espiritual vir, se refazer e também levar espíritos sofredores para que possam receber os primeiros socorros. Né? Então, pode fazer sozinho? Claro que pode. E se não for possível com mais pessoas, deve continuar fazendo o culto. Viu, meus queridos? É uma bênção. Você acha que a felicidade está nas pequenas coisas da vida? Sem dúvida. Sem dúvida que a felicidade está nas pequenas coisas na vida e nas coisas simples. A alegria dos pais verem o nascimento de um filho, a alegria de uma mãe ver um filho recuperado do uso de droga, a alegria dos filhos verem um pai ou uma mãe, depois de uma cirurgia complicada, sendo bem-sucedida, voltando para casa. Isso aí são alegrias que não tem preço, né? Que são alegrias grandiosas. Agora, o problema do entendimento dessa pergunta aqui é que a gente costuma inverter a realidade. Ou seja, a gente costuma pegar coisas que são grandes e atribuir como coisas simples e pequenas. E coisas simples e pequenas a gente costuma colocar como coisas grandes. Lá no livro Pequeno Príncipe, né, tem uma frase que fala assim, que só se vê bem com o coração e que o essencial é invisível aos olhos. A gente for para analisar essa frase muito profunda lá do Pequeno Príncipe, né, a gente só pode encontrar a felicidade real naquilo que é essencial. Porque se a gente busca felicidade naquilo que não é essencial, aquilo tem durabilidade, aquilo tem prazo de vencimento. E quando vencer, vai deixar um ressalvo amargo, vai deixar uma frustração por aquilo ter se ido. Então, o filósofo Humberto Roden, ele diz uma coisa muito interessante. Quando a gente procura a permanência naquilo que é impermanente, a gente tende a dar com os burros na água. A gente tem a se frustrar. E a gente tem a se ver triste depois daquilo tudo se passar.
né? Porque se trata de uma ilusão. Toda ilusão é passageira. Quando a gente se apega ao essencial e a gente passa a dar valor naquilo que realmente tem valor na vida, a gente começa a entrar no caminho da felicidade real, daquela felicidade que vai representar uma plenitude invariável para a minha própria vida, né? Agora, a gente confunde muito as coisas pelo apego que a gente tem às questões materiais, né? Pelos excessos que a gente é acostumado a cometer. Ali na pergunta 714 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: que pensar do homem que busca, no excesso de todos os gêneros, o requinte para a satisfação dos seus prazeres? A espiritualidade responde: pobre criatura que deveis lastimar e não invejar, pois está bem perto da morte. Então, o que a gente costuma fazer com as pessoas que aparentam aquilo e que mostram aquilo que a gente quer ter? A gente inveja. Mas, muitas das vezes, aquilo que a gente está invejando é uma prova muito difícil se tiver na nossa mão e pode representar um motivo de queda. Então, muitas das vezes, aquela pessoa está sendo mais digna de lástima do que de inveja, porque está bem perto da morte. Aí, na pergunta 714, no tópico A, eles perguntam assim: que morte? Allan Kardec pergunta: que morte você fala? Da morte espiritual ou da morte física? Ele fala assim: das duas. Porque as pessoas estão bem próximas da morte física, ou seja, que vão deixar tudo aquilo que ele atribui como grandiosidade aqui na Terra e vão levar só o essencial, e estão perto também da morte espiritual, justamente por não valorizar aquilo que é essencial. Então é preciso que a gente mude a visão um pouco para poder atribuir o determinado valor, o real valor, às circunstâncias da vida, né? Porque a gente não pode inverter colocando coisas grandiosas que não tem preço que pague como coisas simples, né? Invertendo aí a realidade. Então a felicidade está nas coisas simples, sim, né? Dentro desse entendimento e dentro dessa lógica que a gente colocou aí. Sonhar com um ente querido que já se foi, chorando, pode significar que ele está sofrendo? Pode, como também não pode, né? Sempre vai depender, gente, da visão que você tem daquele ente nesse momento da sua vida, não como você acha que ele vai estar passando no mundo espiritual. É porque quando a gente fala de sonho, a gente já respondeu aqui várias perguntas sobre sonhos, né? Um sonho, ele sempre tem uma carga psíquica que é sua, daquilo que você vivenciou no dia, de todas as imagens, tudo que você ouviu e foi amontoando no seu psiquismo naquele dia, e chega à noite, aquilo extravasa através do sonho, ou tem realmente, né, esse caráter lúcido do sonho, que é quando você rememora e quando ao acordar se lembra de algo que você realmente viveu no mundo espiritual. Quem que vai saber essa diferença? Somente você, né? Ao acordar, se você realmente tiver a sensação que foi um sonho totalmente lúcido, que você realmente vivenciou aquilo, é só você que pode ter essa percepção. Ninguém vai poder virar para você. Aliás, pode acontecer que se você tiver um sonho lúcido, se você sonhar com uma pessoa que também está encarnada, e depois no outro dia aquela pessoa trazer a mesma memória do sonho, que também viu você, que vocês conversaram, aí sim pode ser uma prova de que vocês duas tiveram um sonho lúcido. Mas tirando isso, não é só você que vai ter essa percepção. Então, à noite, quando a gente sonha, a gente traz muito do nosso entendimento. Então, às vezes, é a visão que você está tendo desse parente, né, de que talvez ele esteja sofrendo ou não, que fez com que você criasse essa imagem mental e que isso derramou através no seu psiquismo, através do seu sonho. Então, o que fazer? O que fazer? Né? Indo para o campo prático. Quando você for deitar, faz uma oração, pensa no parente, faz uma prece para ele, né? Pede à espiritualidade que esteja onde ele estiver, que ele receba a ajuda, que você também está disposto a ajudá-lo. Então, a partir desse momento, você se coloca numa posição
de que quando você sai do corpo, pelo desdobramento natural que o sono causa, você é uma pessoa que está disponível para levar um carinho, uma palavra de afeto àquele parente. Então, se você coloca essa disposição, você vai encontrá-lo, por mais que você não lembre quando você acordar de manhã, pode ser que você o encontre durante a noite e que você traz para ele, né, essa carga afetiva que vai ajudá-lo na situação que ele esteja, tá? Estando sofrendo ou não, se você se propor a isso, você vai encontrá-lo e você vai levar um pouquinho desse afeto, desse amor que, porventura, você sinta por ele. Uma pergunta interessante que nos chega aqui. Boa noite. Quanto a responsabilidades paternas, entre aspas, ouvi isso, entre aspas, é melhor errar pelo excesso do que pela falta. Pais negligentes terão débitos maiores do que aqueles que podam demais os filhos? Já ouvi também que estou estragando a vida dos meus filhos por não deixá-los fazer as coisas que os pais dos colegas deixam. Quem ama, cuida, eu sei. Mas quem ama demais estraga? Sou mãe que ama demais. Olha só. De fato, realmente quem ama, cuida sim. Quem ama tem que cuidar, não é? Mas nós também temos que tomar cuidado, né, com a forma de amar. Talvez com a forma egoísta, muitas vezes, né? Porque nós temos que preparar os nossos filhos para a vida, tá certo? É claro que isso não significa deixá-los aí à vontade, né? Porque nós temos realmente que cuidar muito bem deles, sim, né? Dando aqui a educação moral, a educação cristã, independente da religião que a pessoa siga, né? Tem que haver ali essa educação cristã, ali os preceitos morais que Jesus nos ensinou também, né? E não transferir isso para a escola. Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente vê os pais transferindo isso para babá, transferindo isso para as escolinhas, porque hoje já em tenra idade os filhos já estão nas escolinhas, né? Com meses já colocam eles nas escolinhas, e eles ficam ali de manhã até ao anoitecer. Chega em casa, está todo mundo muito cansado, já põe para dormir, pronto, e você não passa nenhum minuto com seu filho. Então não é transferir também essa responsabilidade, mas também não colocá-lo numa cápsula, numa redoma de vidro, porque a vida não é assim. Temos que prepará-los para as agruras da vida, as dificuldades. Nós temos aí um mundo hoje extremamente conturbado, nós estamos passando por uma série de transformações, o planeta está passando por uma série de transformações, mudando aí de provas e expiações para a regeneração. Espíritos diversos, né, estão tendo as suas últimas oportunidades, e muitos deles vão falir e estão falindo. E aí poderão também, às vezes, levar a gente de rodo com relação a isso. As drogas, como estão aí também, né? Tem uma palestra muito interessante do nosso querido Emerson Pedersoli, tem DVD aí que foi feito no CETESP, sobre a questão da influência tecnológica, né, na vida da família, né? E ele fala muito isso. E a gente vai ver também, fica de dever de casa para vocês, pelo nosso curto espaço de tempo que nos resta, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e honrai vossa mãe, né? Aí as pessoas pegam o Evangelho e falam para os filhos assim, tá vendo? Honrai vosso pai e honrai vossa mãe. Mas lá também está escrito da responsabilidade dos pais, da obrigação, e a palavra é pesada, mas é essa mesmo, a obrigação dos pais de ensinar o caminho correto aos filhos, não é? Se eles vão seguir ou não, isso é uma outra história, mas você tem que ter a sua consciência tranquila de que você fez, que você se esforçou para dar os ensinamentos corretos ao seu filho, não é? Quantas mães nós viemos aqui chegando aqui chorando todos os dias porque os filhos estão nas drogas, porque não deram limites. Filho, meus queridos, você é o tutor, você é o responsável pelos seus filhos, você tem que ter limite, e os filhos têm que obedecer, como o Emerson brinca muito. Não quer não, não tem que querer não, hein? Você é a minha responsabilidade enquanto está em tenra idade, nos ensina Emmanuel, né? E André Luiz também fala muito disso, que ali, naquele momento que os filhos ainda estão em processo de formação do seu caráter, até os 7 anos, é mais fácil. Depois que vai para a adolescência, é mais complicado. É de pequenininho que a gente torce o pepino, então tem que começar cedo mesmo. Se você perguntar a uma criança hoje se ela quer, você quer tomar sorvete em vez de ir para a escola? Né? Quer ir para o parquinho? Vamos estudar hoje. Né? Se você deixar para quando ela escolher, ela vai querer jogar videogame, ela não quer ir para a escola, ela só quer comer hambúrguer, não quer a comida saudável. Então não tem que querer,
É você que é o responsável. Você é o pai e a mãe. Então vocês é que sabem o que é melhor para os seus filhos. Eles ainda não têm a consciência do que é melhor para eles. Lá na frente, eles vão te agradecer. Se você perguntar a uma criança assim, vão ali você tomar uma injeção desse tamanho, você está ficando doido. Claro não, mãe. Ah, então tá. Você não quer, né? Ué, que é isso, não quer? Vai tomar vacina sim, ué. Né? Aí chega lá na frente, lá depois, não tomou a vacina, não ficou ali com deficiência física. Mas ele não quis ir. Mas não que vai arrastando o menino na rua, pega ali no cangote dele aqui assim, ó. Né? E vai levando, não tem que querer não. É para o bem dele. Não é? Então nós temos que entender o que é bom e o que é ruim. Não é? Agora, tem que conversar, né? Dialogar com os filhos, explicar para eles o que é bom, o que é certo e o que é errado, não é? Aí sim, através do diálogo franco, aberto, amoroso, que é muito importante, aí você vai estar conquistando a confiança também dos seus filhos e o amor deles, não é? Tem que ter autoridade moral, como nos ensina Emmanuel, né? Acho que foi Emmanuel mesmo, você me ajuda se foi Emmanuel, se foi André Luiz que fala, né? Não deixe o amor amolecer a disciplina e nem a disciplina endurecer o amor, né? Emmanuel, né? Se não é Emmanuel, é típico dele, né? Não é? Então, olha, e é isso mesmo. Então você tem que ter o quê? Bom senso, sempre, né, meus queridos? Sérgio. Flávio, prometo não demorar mais do que 30 minutos na resposta. Essa questão, gente, de querer ou não, aquele psiquiatra de Belo Horizonte, do Hospital André Luiz, Dr. Roberto Lúcio, ele conta da questão do filho dele, de que às vezes o filho dele não queria ir para as coisas que ele levava ele para a casa espírita, né, mocidade, tudo. O filho dele ia chorando, mas ia pegava e levava. Só, enquanto você está na minha casa, que você usufrui da luz que eu pago, da comida que eu coloco, meu amigo, não é bem assim não, né? Então a sua autonomia não está totalmente ainda desenvolvida não. Então você tem que pegar e você tem que trazer, dar para ele uma educação, que seja, qualquer religião que for. Mas se está dentro do espiritismo, apresentar para ele a filosofia espírita. Aí eu lembrei do caso do Haroldo Dutra, ele tem 2 filhos, aí ele contou um caso que na hora que foi reencarnar o segundo filho dele, antes dele reencarnar, ele apareceu numa reunião mediúnica. Aí o filho dele virou para o Haroldo, que seria o filho dele, né? Virou para ele e falou assim, meu amigo, nós 2 já estamos juntos, ó, séculos, e eu sempre caio. Eu entro na encarnação, eu começo bem e eu caio. Pelo amor de Deus, me fale de Jesus. Não me deixe cair nessa. Olha o pedido do filho dele. Me fale de Jesus. Então, apresente essa proposta de amor que Jesus veio trazer para o seu filho, que você vai inserir ele bem na educação. Né? É verdade, isso é tão importante, meus queridos. Em uma dessas nossas reuniões mediúnicas, uma entidade manifestou um jovem, culpava a mãe por ele estar nas drogas. A minha mãe tinha que ter sido mais firme comigo. Ela deixou, né? E olha só, a que ponto que chega a transferência de responsabilidade. É claro que a mãe não queria isso. Então, sejamos firmes, mas com amor, com candura, mas sejamos ali a razão, o bom senso e o amor, tudo misturado. E é assim que a gente tem que tratar as nossas famílias. Evangelização infantil, seja ali qual denominação religiosa que a pessoa professa, mas leve o seu filho para a educação moral cristã, porque é somente isso que vai dar um norte para ela. No mais, agradecer a presença de todos, meus queridos, e desejar aqui muita paz.